Olá, vamos então hoje com um tema bastante interessante, que é o tema sobre fraturas da cabeça do rádio e também fraturas do olecrano. Então, acho que sempre é importante a gente revisitar a parte da anatomia, principalmente para, se for necessário, se pensar em termos de ter um conhecimento mais aprofundado, até mesmo para fazer o exame físico, o exame clínico desse paciente, saber o que está palpando, e saber também a importância dessas estruturas e a consequência da lesão dessas estruturas. Então, vamos ver, nós temos aqui uma vista lateral, nesse lado esquerdo, e aqui uma vista medial do cotovelo. Nós temos o húmero acima, o rádio aqui e a ulna aqui apresentada. Aqui nós vemos a parte posterior, aqui o olecrano, a parte distal do olecrano aqui onde se insere o tríceps, o tendão do tríceps. E aqui, mais à frente, a gente vê a cápsula articular, numa vista lateral. E aqui nós temos o complexo ligamentar lateral, com ligamento colateral lateral, que tem uma porção que vem aqui em direção do ligamento anular, que é o ligamento que mantém a cabeça do rádio, e que mantém a cabeça do rádio nos movimentos, principalmente de pronossupinação, que são movimentos rotatórios que acontecem nesse interior. E aqui também essa parte importante aqui do ligamento colateral lateral, vindo aqui nessa direção, saindo do epicôndilo aqui e vindo em direção à ulna. Aqui é o local onde vai acontecer a inserção do bíceps braquial aqui, nessa tuberosidade aqui do bicipital aqui do rádio. Aqui nessa outra vista, nessa vista medial, nós temos o mesmo aspecto dos ossos, conforme eu falei antes. Aqui fica mais clara a visão do bíceps, do tendão do bíceps, chegando aqui. E aqui do complexo medial. Esse complexo medial é importante, então, na estabilização do cotovelo, nos movimentos de valgismo, quando se estressa esse cotovelo em válvula, é necessária a importância desse ligamento, desse complexo ligamentar medial, que ele é constituído por essa porção aqui anterior, que é no formato de uma corda, que é uma parte mais importante nessa parte de dar limitação aos movimentos de valgo. E aqui nós temos essa outra porção do ligamento, do medial do colateral, que ele tem esse aspecto em leque aqui, como vocês observam. E mais essa outra parte oblíqua ou transversa desse ligamento colateral medial. Vamos passar agora para um breve vídeo que vai mostrar aqui o aspecto, a junção dos ossos, as articulações, os ligamentos colaterais, aqui no caso medial e lateral. Vejam a importância então deles, o ligamento anular ali. Aqui nós vemos durante os movimentos de flexo-extensão, numa vista posterior. Aqui vemos a importância do ligamento anular, na manutenção da cabeça durante os processos de pronossupinação. Aqui o bíceps atuando na extensão, na flexão, e o tríceps na extensão. E aqui já com a musculatura, a musculatura flexora medial, aqui, e a musculatura lateral extensora. Aqui um aspecto da correlação da artéria braquial se dividindo em artéria ulnar e artéria radial. Aqui, mais uma vez, isso aqui é importante a gente ver o local que é onde existe a fixação, a inserção do músculo braquial, que fica próximo do processo coronoide, que nós temos aqui, o processo coronoide. Aqui está a área da tróclea, aqui nós vamos ter a fossa coronoide, e aqui nós temos o capítulo. É importante a integridade desse capítulo também aqui, e as suas relações com a cabeça do rádio, que é o que nós vamos estar falando, o que nós estaremos comentando. Aqui nós temos a origem dos extensores comuns nessa porção lateral. Aqui nós temos então esse é um cotovelo direito. Aqui nós temos esse complexo ligamentar lateral, responsável aqui. Aqui nós temos o local de inserção do bíceps, aqui o local de inserção do ligamento anular. Na porção medial nós temos a origem dos músculos flexores comuns que vão atuar no nível do punho. E aqui, e também no caso do cotovelo,
Aqui nós temos, são mais estabilizadores do cotovelo propriamente dito. Aqui nós temos, então, esse ligamento, esse complexo ligamentar no lado ulnar, tá? E aqui a inserção do músculo braquial junto do processo coronoide. Aqui uma vista posterior da parte óssea. Aqui nós vemos a área de inserção do tríceps, aqui nessa porção posterior. E aqui uma vista lateral, né, onde na parte lateral se vê a cabeça do rádio e a sua íntima relação com o capítulo. Vejam aqui também essa importância que nós temos dessas duas articulações aqui na formação do cotovelo. Nós temos, para esses movimentos como dobradiça, né, nós temos a articulação húmero-ulnar, nós temos aqui o húmero e a ulna, né, responsável, e o rádio capitelar, né, entre o rádio e o capítulo, que está aqui. E a parte de pronossupinação, ou de rotação do antebraço, que nós temos aqui, ela se dá aqui tanto na parte proximal, ela é dada pela articulação radio-ulnar, que nós temos também aqui, né, em torno então desse ligamento, conforme nós tínhamos comentado aqui do ligamento anular. Aqui é para mostrar a importância. Por exemplo, quando existe uma força de compressão lateral, que vão ser as forças muitas vezes que vão estar associadas às fraturas ao nível da cabeça do rádio, nós teremos um estiramento, né, desse complexo medial que tem aqui nessa outra porção. Então existe uma relação muito próxima, né, entre esse complexo ligamentar do lado ulnar com a parte de compressão aqui no lado lateral. Agora, a mesma coisa visto na parte posterior aqui, tá? Vejam agora, mais uma vez, o complexo ligamentar do lado ulnar. Veja, então, a porção essa mais anterior, que é mais de formato de corda. Veja essa porção posterior aqui em média, que nós temos esse aspecto então de leque, e essa porção mais transversa ou oblíqua do ligamento, do complexo ligamentar, né, ulnar. Aqui vemos a origem e a inserção, né, desse complexo ligamentar do lado ulnar. E no lado lateral é onde nós vamos encontrar os ligamentos, né, do complexo, né, colateral lateral, onde vem do epicôndilo aqui, do epicôndilo lateral, vindo em direção à ulna, e uma parte que vem se juntar aqui ao ligamento anular. Lembrando que nós temos abaixo, né, de onde nós temos o bíceps, que foi seccionado aqui, nós temos então a fossa aqui, a fossa cubital, que é onde nós vamos encontrar a artéria braquial, que vai se dividir então aqui do ponto de vista vascular em artéria que vai para o lado do rádio, a artéria radial, e a parte mais profunda que é a artéria ulnar. E aqui nós vemos também o nervo mediano, bem como a gente consegue também ver no lado radial o nervo radial. Aqui num corte, numa ressonância magnética, ao nível da cabeça do rádio, nós podemos ver a orientação aqui com relação, aqui nós estamos vendo ao nível da cabeça, aqui nós temos o nervo radial, que está do lado da cabeça do rádio, mas aqui nessa porção mais anterior nós temos o nervo mediano, e aqui nessa lado mais ulnar nós temos o nervo ulnar. É importante para o conhecimento, né, que a gente relembre também que esse complexo ligamentar, além da parte óssea e a parte ligamentar, é onde nós vamos ter a estabilidade dada para esse cotovelo. Então nós temos aqui a coluna, né, anterior, certo? Que ela é dada pelo processo coronoide, que nós vemos aqui, pelo músculo, com o processo coronoide, que é um elemento estático, né, que é o osso aqui nessa parte anterior. Nós temos o músculo braquial, que vem se inserir aqui junto do processo próximo, né, ao processo coronoide, né, e o aspecto anterior da cápsula também, que vão ser os elementos que vão formar a coluna anterior. Vamos ver do lado oposto, na parte posterior, na coluna posterior.
Nós temos o elemento dinâmico, que é o tríceps, é o músculo tríceps e o tendão do tríceps aqui, vindo se inserir no olecrano. E temos o processo, né, o olecrano propriamente dito, aqui que é o anteparo ósseo, né, essa porção estática posterior, e a cápsula na parte posterior. E agora os importantes elementos, né, que dão a estabilização no sentido valgo-varo, ou seja, a estabilidade no sentido de valgo e varo, né, do cotovelo. Então nós vamos primeiro observar aqui essa coluna medial. Então nós estamos vendo de novo o cotovelo direito, aqui a cabeça do rádio, e no lado medial, qual é a coluna medial que nós temos? Nós temos o ligamento colateral, né, medial aqui, o ligamento colateral ulnar, o complexo, né, ligamentar aqui ulnar, do lado ulnar. Temos o processo coronoide, né, que nós vemos aqui nesse lado medial. E nós vemos o côndilo, né, e epicôndilo, que é o que nós vamos encontrar nessa área aqui. Na coluna lateral, nós teremos então a cabeça do rádio, né, o capítulo aqui fazendo a relação com a cabeça, e o ligamento colateral, né, que é o ligamento colateral no lado então radial aqui, né, esse complexo desse ligamento colateral radial. Então vamos entrar agora, depois de termos visto essa primeira parte, que é dessa revisão breve da parte anatômica do cotovelo, vamos entrar nas fraturas da cabeça do rádio propriamente dito. Então aqui nós estamos vendo já uma radiografia com uma fratura da cabeça do rádio, um quadro certamente de paciente com dor ao nível do cotovelo, nesses traumas. Aqui nós vemos uma tomografia, um corte e reconstrução 3D, mostrando uma área de fratura dessa cabeça. Aqui nós vemos um transoperatório, né, e uma fixação com parafusos, né, de pequenos fragmentos, né, de material de pequenos fragmentos, de 2.0 ou de 2.4. Aqui vemos uma placa de baixo perfil, uma placa, né, já também que tem orifícios, né, bloqueados nessas placas, são placas de pequenos fragmentos, e aqui uma prótese, né, de substituição da cabeça do rádio. Muito bem, vamos entrar então qual é a incidência, né, dessas fraturas do rádio. Na verdade, em relação a todas as fraturas que acomete o esqueleto, ela fica em termos de variação, quando se faz o estudo, dependendo de qual estudo, varia existe uma variação de 1,7% a 5,4% de todas as fraturas. Já quando a gente leva em consideração, nos casos de trauma sobre o cotovelo, que tem a fratura da cabeça do rádio, nós já vamos encontrar quase 20%, de 17% a 19% nós temos no cotovelo fratura da cabeça do rádio. E 33% das fraturas do cotovelo existe envolvimento da cabeça do rádio. Uma em cada 3 casos está associado muitas vezes a outras lesões, né, como a gente vai verificar aqui, lesões também do olecrano, lesões do processo coronoide, e também outras lesões, como lesões ligamentares, como a gente já mostrou na parte anatômica. Vejam aqui, depois nós vamos comentar os aspectos clínicos. E a função agora e a biomecânica da cabeça do rádio, né? Vejam, por exemplo, aqui nesse gráfico, ele mostra com relação à instabilidade em valgo de um cotovelo, né? Por exemplo, quando se faz a remoção da cabeça radial, se nós tivermos o complexo ligamentar da parte ulnar, se ele estiver intacto, o ligamento, a parte medial, né, da parte ulnar, se ele estiver intacto, vocês observem que a instabilidade é pequena. Agora olhe que dado importante. Se esse complexo ligamentar medial, o ligamento colateral ulnar, o complexo colateral, né, medial, ele estiver comprometido e for realizada a remoção da cabeça radial, nós teremos uma grande instabilidade. Por que isso acontece? Nós vamos ver. Porque a cabeça do rádio,
quando existe, olha aqui, quando existe uma ruptura desse complexo ligamentar medial, a cabeça do rádio será um estabilizador secundário importante. Se você fizer a retirada da cabeça do rádio, você vai agregar maior instabilidade para esse cotovelo. E com isso você pode ter um cotovelo instável, com luxações frequentes, enfim, com todas as consequências que pode advir disso, inclusive com o aparecimento de osteoartrite pós-traumática. 30% da resistência do estresse que é dado em valgo no cotovelo, a responsabilidade é da cabeça do rádio em se opor, em termos de resistência a esse estresse em valgo. Então existe uma parte que é sustentada pelo complexo ligamentar medial, mas e no lado lateral, 30% dessa resistência ao estresse em valgo é dada pela cabeça do rádio. Então pense sempre, quando você tem a falência desse lado, a fratura da cabeça do rádio, você vai ter uma tendência a uma instabilidade maior. Então, mais importante vai ser a necessidade da integridade do complexo medial, do outro lado. Então, quando o ligamento colateral medial ele está íntegro, a significante resistência, quando ele está íntegro, tem resistência a que o cotovelo entre em valgo. Muito bem, e olha esse outro gráfico aqui abaixo, que é bastante interessante, onde a gente vê o seguinte: de acordo com o ângulo em que o cotovelo se encontra no momento da queda, se o indivíduo estiver com o cotovelo mais estendido, ou seja, em torno lá desde 0 até 35 graus, nós teremos uma possibilidade maior de fratura do processo aqui dessa porção do coronoide, nessa porção aqui anterior da ulna. Já se o cotovelo tiver numa posição mais próxima dos 80 graus, quem deixa de ter importância da lesão do coronoide e passa a ser mais importante o risco para fazer uma fratura da cabeça do rádio. Então, a fratura da cabeça do rádio, o mecanismo para fraturar a cabeça do rádio, geralmente é com o cotovelo numa flexão aí próxima dos 80 graus. E é essa imagem que a gente vê aqui. Então, o indivíduo tem uma queda sobre a mão, muitas vezes, com o antebraço numa posição pronada, como a gente vê aqui, em pronação, e um cotovelo num ângulo próximo de 80. Aí nós temos tendência à fratura da cabeça do rádio. Se o cotovelo estiver mais estendido, aí o risco será maior, então, que aconteça essa fratura na parte que envolve o processo coronoide aqui na frente. Vamos ver os mecanismos de trauma. Então, carga axial, o indivíduo cai e vai essa carga sobre o eixo aqui do membro, com o antebraço pronado, como eu falei. Dependendo do grau de flexão, nós temos os padrões que pode acontecer das fraturas. Pode ocorrer tanto com o cotovelo em extensão, como ocorrer com graus de flexão também. E aí a gente já falou o que vai lesar mais. A cabeça radial, ela entra em maior risco, como nós já falamos aqui, e isso pode cair em prova, viu? Então, às vezes, em torno de quantos graus? De 80 graus é onde você tem o maior risco de fazer lesão da cabeça do rádio. O processo coronoide em 35 e as lesões ligamentares que podem estar associadas, porque até agora nós falamos sobre o que pode fraturar. Ou seja, pode fraturar a cabeça do rádio, pode fraturar o processo coronoide. Mas também pode existir lesões ligamentares associadas. Então você pode ter lesão ou do complexo medial, do complexo do lado ulnar, ou então do complexo lateral, você também pode ter lesão. Dependendo se no momento que houve esse trauma, se houve uma força em valgo ou em varo. Lesões associadas ainda, nós estamos falando, varia de 20% nas fraturas sem desvio, quando nós temos 20% das fraturas sem desvio, até 80% nas fraturas complexas do rádio. Ou seja,
Quanto menor o desvio, né, menor é o risco de você ter lesões ligamentares, né, e outras lesões associadas. Quanto maior for o desvio, maior a lesão, ter outras lesões associadas. 90% das fraturas, né, 90% são fraturas articulares do cotovelo, sendo que 20% inclui a região distal, né, do húmero. Né? Então você pode ter fratura, né, dessa parte da cabeça do rádio, mas ter também em 20% dos casos algum tipo de fratura. Então você não pode simplesmente olhar para a fratura da cabeça do rádio. Você também deve observar se existe fratura ou na ulna, no processo coronoide, ou fraturas também distais do húmero. Fraturas ou lesões condrais, elas podem também acontecer no capítulo, porque vocês imaginam que o indivíduo fez essa queda e naquele ângulo, vamos supor, dos 80 graus, em torno desses 80 graus, existe um trauma que vai fazer com que quebre essa cabeça do rádio. E a cabeça do rádio vai quebrar contra o quê? Vai quebrar contra o capítulo, né? Então esse capítulo, que tá na parte humeral, ele que recebe toda essa carga. Então pode ser que não aconteça uma fratura do capítulo, porque quem acabou sofrendo essa lesão antes foi lá a cabeça do rádio, mas pode existir lesões sim da parte cartilagínea, né, da cobertura de cartilagem desse capítulo. Então a cabeça do rádio bate e pode fazer uma lesão ou uma lesão condral lá. E isso pode ser visto mais tarde, ou enfim, como a gente vê aqui, uma lesão, né, no capítulo. Aqui no caso foi tratada com perfurações, com microfracturas e processo de perfurações, no intuito de fazer uma reparação aqui, que vem um tecido fibrocartilaginoso para cobrir essa área. E aqui nós vemos então a fratura da cabeça do rádio pegando em torno de uns 40%, quase 50% da superfície, né, articular do rádio. Ainda nas lesões associadas, nós temos que lembrar que 15% dos casos, fraturas da cabeça do rádio são complicadas pela associação de termos a fratura da cabeça do rádio associada com a fratura do processo coronoide. E isso aqui é que vai se chamar depois, né, da tríade terrível do cotovelo, né? Então é isso que nós estamos vendo aqui nessa reconstrução 3D. Nós temos a fratura do processo coronoide com fratura da cabeça do rádio. Isso acontece em 15% das fraturas. Temos que estar atentos a isso. 2% dos casos, isso é raro de acontecer, pode o indivíduo ter fratura bilateral do rádio, né? Então o indivíduo ter uma queda e apoiar ao mesmo tempo, né, os seus membros superiores, e com isso acabar provocando fratura bilateral. É raro, mas pode acontecer, como mostrado nesse caso aqui. E fraturas da mão e punho, né, podem também. Então não basta você simplesmente olhar para o cotovelo do paciente. Você tem que investigar se o indivíduo não tem alguma fratura ao nível da mão, que é onde ele caiu, ou ao nível do punho, né? Então esse indivíduo, por exemplo aqui, observe que 6% das fraturas da cabeça do rádio, elas estão acompanhadas com fratura do escafoide lá no punho. Então temos que verificar, temos que fazer a pesquisa do escafoide, se existe dor ao nível da tabaqueira anatômica, da compressão, enfim, isso são fatores importantes a serem investigados. Ainda nas lesões associadas, existe uma lesão bastante grave, que é a lesão de excislopreste, né? Ou seja, não basta a gente olhar, mais uma vez, tem uma fratura na cabeça do rádio. É necessário fazer uma avaliação de toda a articulação rádio-ulnar, tanto na parte média quanto na parte distal, porque podem acontecer lesões ligamentares também, a disjunção ou a lesão nessas áreas, com lesão grave também na membrana interóssea, né? Enfim, se transformando numa fratura que vai acabar comprometendo também a articulação radioulnar distal aqui. Então, essa é uma fratura típica, né? Lesão de excislopreste, que é extremamente agressiva. Então, você precisa estar atento para não deixar passar esse tipo de lesão associada, né? Pode aqui também apresentar uma migração proximal do rádio devido à lesão ligamentar lá no punho e da membrana interóssea.
Então, muitas vezes, você pode observar aqui e vai observar uma migração proximal do rádio. Então, se você observar a migração proximal do rádio, fique esperto e avalie também aqui se esse indivíduo não está com uma lesão de axilloplástica. Além disso, o tratamento, então, nesses casos, é redução aberta, né, da fratura proximal do rádio, fazer uma fixação dos fragmentos, esperar que ocorra, né, um realinhamento, né, e o comprimento normal do antebraço, principalmente, né, ao nível da articulação desse punho. Quando a redução e a fixação estável da cabeça do rádio não forem possíveis de ser realizado, pode ser indicado até mesmo você ter que fazer o uso e fazer uma artroplastia, que a gente vai ver também mais à frente casos de indicação de artroplastia. E a clínica agora? Qual é a clínica das fraturas da cabeça do rádio? O paciente então tem dor à rotação do antebraço, né, os movimentos então rotacionais de pronossupinação, dor à palpação, nível da cabeça do rádio. Muitas vezes se observa isso quando você aborda a área da fratura, porque é uma fratura articular, né? Ou muitas vezes fica junto, está ligado com a parte articular, você vai observar hemartrose, ou seja, sangramento no interior da articulação, equimose periarticular, né, sobre o cotovelo, você pode observar isso também. Nos exames de imagem, basicamente você, lançando mão da radiografia e da tomografia computadorizada, esses dois exames, não digo que em todos os casos você precisa de uma tomografia computadorizada, mas principalmente a radiografia, né, e em casos onde você precisa fazer um estudo mais acurado, a tomografia, você solicitar para complementar, já são suficientes para se fazer um diagnóstico, né, mais preciso, né, e fazer uma programação terapêutica, né, dessas fraturas. Embora pode ser também, em alguns casos, em que uma ressonância magnética também possa vir a complementar em termos de lesões ligamentares, né? Vejam aqui, por exemplo, numa radiografia que é possível se observar que existe a fratura da cabeça, né, do rádio, e existe também uma fratura, olha aqui, ó, nessa porção anterior do processo coronoide. Então, mais uma fratura aqui que se enquadraria na tríade, né, terrível do cotovelo. Tá? Então, e deve ser tratado de forma a se contemplar essas lesões todas que foram cometidas aqui. Aqui nós temos fratura do rádio, temos fratura no caso do processo coronoide, e temos ainda uma luxação aqui, né? Veja que essa articulação está subluxada aqui anterior, está para posterior esse cotovelo, né? Então, quer dizer, as estruturas ligamentares certamente também estão comprometidas. Aqui vejo uma fratura extremamente cominuta, né, aqui. Então, observando uma lesão bastante grave, e nesse caso aqui foi necessário então fazer. Aqui vocês observem esse é o tratamento aqui da fixação do processo coronoide diante do posterior, né? Então, por isso que a gente está só vendo uma ponta aqui, que pode ser um parafuso, por exemplo, fazendo a fixação. Aqui a gente vê algumas âncoras, provavelmente fazendo a fixação do complexo ligamentar radial, e aqui o ligamento colateral radial e lateral, ou então aqui você tem também a colocação foi feita a retirada dessa cabeça, a ressecção e a substituição por uma artroplastia. Vamos ver agora quanto às classificações. Eu vou apresentar algumas classificações, elas têm sempre as classificações objetivo de se determinar desde as fraturas que têm melhor prognóstico, as mais simples até as mais complexas. Então nós temos, dentro das classificações, né, baseada então na classificação de Mason, podemos dividir as fraturas da cabeça do rádio em fraturas da cabeça do rádio simples e fraturas complexas, né? As simples nós teríamos grau 1, 2 e 3, né, da classificação de Mason. E as complexas é quando nós temos, e aqui são fraturas onde depois nós veremos também um pouco à frente, que o que está envolvido é a parte óssea, ou seja, existe a fratura da cabeça do rádio, mas do ponto de vista ligamentar, ela está está estável esse cotovelo, né?
Já as fraturas complexas, nós temos a fratura da cabeça do rádio e nós temos algum grau de instabilidade. Isso acontece ou por uma lesão ligamentar associada ou por uma lesão óssea associada. Então nós temos aqui, no caso de lesão ligamentar, do ligamento colateral medial ou do ligamento colateral lateral, e também os comprometimentos, né, do tipo exislopreste, que nós já falamos, ou seja, envolvendo a articulação radioulnar distal, e a parte óssea, quando você tem, também isso leva à instabilidade, que a gente já viu várias vezes aqui, quando existe o comprometimento do processo coronoide, que o processo coronoide, lembra quando a gente fez aquela referência para a parte anatômica, que o processo coronoide, ele faz parte da coluna anterior do cotovelo. E também, que aqui não está escrito, mas também, quando ósseo, do ponto de vista ósseo, nós temos uma lesão da parte do olecrano, né, que também é responsável pela parte óssea, da coluna óssea aqui, né, na parte posterior. Muito bem, então nas fraturas aqui uma classificação, né, a classificação de Mayo, né, da Mayo Clinic. Aqui nós temos uma adaptada aqui por esses autores aqui, no caso de fratura radial. Então nós temos aqui uma classificação primária, que poderia ser colocada aqui como uma fratura simples, não complicada, ou as fraturas complexas e complicadas, né? Então aqui se chegaria então uma classificação secundária, quando a fratura é simples, então a gente vai ter lá uma Mason tipo 1, 2 ou 3, ou quando ela tem alguma lesão associada, como nós já comentamos antes, aí nós temos lesões ligamentares com deslocamento, que daí nós teríamos a Mason tipo 4, né? Aqui comprometimento da parte colateral medial, do colateral lateral, ou exislopreste com a radioulnar distal, ou as fraturas, como acabei de falar e mostrar no slide anterior, do coronoide do olecrano. Vejam aqui, essa é a classificação de Mason, que é uma classificação, né, que ela subdivide a cabeça do rádio, né, então os tipos 1, 2 e 3. Então no tipo 1 a gente vê então esse aspecto, sem deslocamento, aqui no tipo 2 com pequeno deslocamento, tipo 3, né, já com deslocamento ou com algum, né, grau já de alguma diminuição também. Aqui, na classificação de Mayo, você vai então fazer a associação ainda, né, desses elementos que a gente falou, naqueles casos que são mais complexos, então tipo 2, F, M, L, enfim, qual a subclassificação que você vai dar como resultado final para quando for classificar uma determinada fratura mais complexa, com instabilidade, né, ou seja, aqueles casos mais complexos. Vejam agora aqui, com relação, para nos basearmos para o tratamento das fraturas da cabeça do rádio, nós temos que observar, baseado no tipo de fratura, qual é o tipo dessa fratura, se é uma fratura com deslocamento, com pouco deslocamento, se tem cominuição ou não, e se existem lesões associadas, né, principalmente lesões ligamentares, né, e os elementos articulares, né, com implicações diferentes sobre o prognóstico e a condução desses casos. Vejam aqui, nesse caso, nesse exemplo, a gente vê aqui no tipo A e no tipo B, nós temos então essa carga que acaba, né, vindo de encontro aqui ao cotovelo, aqui com a presença da cabeça do rádio, com os ligamentos, aqui o ligamento complexo medial está íntegro, mas quando nós fazemos existe um movimento que exista essa tendência a fazer um valgo nesse cotovelo direito, né? Esse valgo, ele vai provocar esse momento, né, a resistência por parte do complexo medial e a compressão entre o capítulo e a cabeça do rádio, certo? Quando nós não temos a cabeça do rádio aqui e os ligamentos estão íntegros, né? Aqui o complexo medial está íntegro, no caso de uma retirada dessa cabeça do rádio ou uma lesão que acabe diminuindo o tamanho dessa cabeça, o que vai acabar acontecendo?
vai acabar aquela compressão que antes existia aqui, como não vai existir mais esse espaço aqui do lado, porque lembre que a cabeça do rádio ela tem um papel de estabilizador, você pode desenvolver, o paciente pode desenvolver com o passar do tempo, né, um processo de desgaste, uma osteoartrite, né, pós-traumática nessa porção aqui, né, da tróclea, aqui na região de articulação entre o húmero e a ulna, né, nessa porção mais lateral, que vai a carga que antes era distribuída aqui vai passar para esse outro componente. Vejam aqui já nesse outro caso, né, quando você tem também uma carga aqui, né, isso que a gente falou que vai acabar provocando, mas quando você tem associado a isso uma lesão do ligamento aqui na porção medial, aí a situação fica realmente bem mais complexa aqui, porque você vai ter uma instabilidade tanto desse lado e tanto pela falta também da parte da cabeça do rádio aqui, né? Então, baseado nesse tipo de fratura, no tipo da fratura e nas lesões que estão associadas, é que a gente vai ter que pensar em termos de e fazer o nosso planejamento do nosso tratamento. Vamos agora observar os estabilizadores mais uma vez. Então, aqui nós estamos olhando agora o lado medial, né, que lembro de novo, um cotovelo direito que nós estamos vendo, e aquele mesmo gráfico que eu já expliquei para vocês aqui, agora dando a ênfase para essa região do complexo ligamentar medial, que nós estamos vendo aqui, né? Então, se esse complexo estiver lesado, vão acontecer aquilo que eu já comentei com vocês lá, nós vamos ter uma instabilidade muito importante desse cotovelo. Então, fazer uma cirurgia, muitas vezes, de ressecção de uma cabeça, porque ela estava cominuta, tem que se observar para fazer ressecção se esse complexo aqui está íntegro. Se ele não estiver, você vai ter mau resultado e vai ser difícil, esse paciente vai ficar com o cotovelo instável. Então, assim, aqui vocês observam isso de forma esquemática. Então, nós temos o lado da ulna, o lado do rádio, aqui a cabeça do rádio, num cotovelo direito. Se você tirar essa cabeça aqui, o que a gente vai notar? Vai acontecer essa tração aqui dentro desse lado aqui. Se ela não existir isso, esse cotovelo vai entrar em valgo aqui, né? Se não existir a cabeça e não existir ainda mais essa parte, então mais valgo, mais estabilidade em valgo vai ocorrer. Da mesma forma, né, de maneira oposta, se nós tivermos uma vista lateral agora, né, e se nós associarmos movimentos de varo, né, e nós tivermos, então, agora num caso de cotovelo direito, mas numa situação em que o complexo ligamentar lateral estiver comprometido, ele vai provocar um aumento da deformidade em valgo, né? Vai fazer compressão desse lado aqui e vai fazer a abertura, né, do lado lateral, então vai formar um valgo, né, desse cotovelo. Veja também que existe a questão de estabilizadores da coluna anterior aqui, né? Então, de acordo, veja que nós podemos ter uma fratura, né, de pequeno tamanho aqui do processo coronoide ou uma de tamanho maior. Quanto maior vai sendo esta área de arrancamento, de fratura desse processo coronoide, maior vai ser a instabilidade anterior. Então, né, o paciente ele vai ter uma dificuldade maior. A mesma coisa vai acontecer no caso, né, se você tiver lesão, né, na parte posterior lá por exemplo, numa fratura, avulsão na parte distal ou uma fratura mesmo articular do olecrano, ela vai provocar daí uma instabilidade posterior. Quando você tem a lesão na frente, a coluna que não vai mais dar estabilidade anterior, você tem uma estabilidade anterior. Se você tiver um problema na parte posterior, você vai ter uma falha daí posterior. Vamos ver com relação ao tratamento agora. Vamos entrar no tratamento. Nós temos o tratamento conservador, que é o tratamento destinado para aquelas fraturas do rádio que tem ou não tem deslocamento, ou deslocamento é um deslocamento mínimo, né? Então você pode tratar esse paciente de forma conservadora. Ele pode ficar num período curto apenas de analgesia, em torno de 5 dias, com uma imobilização axilopalmar, como vocês estão vendo aqui nessa imagem ao lado, né? Seja numa tala,
um material gessado ou um material sintético, como vocês estão vendo aqui. E após isso, à medida que tolera o paciente, que não tem mais dor, você já pode começar a pensar em já mobilizar esse cotovelo de forma precoce para não ter nenhum tipo de limitação, né, desse cotovelo. São complicações, né, raras, né, a osteoartrite entre o rádio e o capítulo, porque pode acontecer, conforme a gente já comentou aqui, a fratura não ter grande deslocamento nem nada, como essa fratura que a gente está vendo aqui, mas pode ter ocorrido uma lesão condral aqui. Essa lesão condral, com o passar do tempo, pode acabar desenvolvendo uma osteoartrite. Então, isso pode ser raro, mas pode acontecer. E o tratamento cirúrgico agora das fraturas da cabeça do rádio? Elas estão reservadas para aquelas fraturas complexas. Né? Geralmente, então, o tratamento pode ser realizado quando, como a gente já comentou, de forma conservadora, mas quando existe, né, aquelas fraturas que são complexas, indivíduos, né, em pacientes idosos ou que tenham baixa demanda, né, sem condições de você fixar os fragmentos, né, e quando não há estabilidade do cotovelo, você pode fazer a ressecção da cabeça, que é a proposta que nós temos nesse primeiro tipo de tratamento cirúrgico. Então, paciente idoso, paciente que não usa muito o cotovelo, né, que não tem uma demanda, que faz trabalhos braçais muito fortes sobre esse cotovelo, e que ele fez uma fratura e a fratura é cominuta da cabeça do rádio, você pode fazer a ressecção simplesmente da cabeça, como estamos vendo aqui, e o paciente evoluir bem. Vamos ver alguns casos agora aqui. Aqui é um caso de uma lesão já tipo 2, né, de uma fratura, aqui mostrando, né, na parte cirúrgica a parte anatômica, as referências anatômicas, a incisão. Veja que quando já faz a abertura existe a hemartrose, a saída já de líquido. Aqui a gente já observa a área da fratura junto da cabeça. Veja um fragmento aqui junto a essa cabeça do rádio. Então, com os movimentos de pronação e rotação, você consegue expor, ó, vejam aqui a área... E planejamento era fazer a colocação de um parafuso. Então, fez a redução, porque lembra que é uma fratura articular, a redução deve ser anatômica, feita a perfuração, mediu o tamanho do parafuso, colocou o parafuso, já reduziu o primeiro fragmento. Aí já faz um teste, ó, veja que tem mais um fragmento ainda aqui. Então aqui está bem reduzido, agora vai fazer uma segunda perfuração, vai fazer a colocação do segundo parafuso e a estabilização do segundo fragmento, né? E testa, e aqui tinha mais ainda uma terceira colocação. Então foram colocados os parafusos, veja que foi reduzido aqui, e o fechamento é uma forma que você tem de tratar essas fraturas, né, do rádio. Aqui uma outra forma, agora tratando com placa e parafuso. Essa primeira tratou só com parafusos de pequenos fragmentos, aqui desimpactando a fratura inicialmente. Aqui fazendo os movimentos de pronação, né, e supinação, primeiramente pronação. Aqui verificando a placa, né, e fazendo ajuste, a colocação dessa placa, né, junto com esses parafusos, né, que são placas de pequenos fragmentos, placas que são bloqueadas. Você já tem a orientação correta para os parafusos e o resultado final, né, desse caso, tratando com placa e parafuso. O tratamento cirúrgico, a redução é feita então de forma aberta, a fixação, a escolha da fixação interna, como nós mostramos já nos 2 vídeos anteriores, ou com parafusos, ou utilizando placas, né, do tipo pequenos fragmentos de fixação. Depende do número e do tamanho dos fragmentos, não será possível, mas se não for possível, né, você fazer uma estabilidade, dar uma estabilidade suficiente, né, com a sua montagem, sua redução, então você tem que cuidar depois com relação à parte da mobilidade precoce desse cotovelo, né? Então, assim, a gente vai mostrar depois trabalhos mostrando que muitas vezes você postergar até uns 20 dias quando essa estabilidade não estiver ainda, você não sente muita firmeza na redução que você conseguiu na fixação, que ela não acaba, até 20 dias você não acaba lesando, né, de alguma forma maior, tendo dificuldades maiores na reabilitação. Mas a gente vai ver isso mais à frente. E o que seria uma fratura ideal para a gente fazer uma fixação, uma fratura ideal da cabeça do rádio? É aquela fratura com traço simples, né, que os fragmentos são grandes, né, ou com cerca de 30% da cabeça, com envolvimento da borda anterolateral, ou seja, aquela borda que você faz a abertura e você já sai em cima da fratura. É mais difícil quando
a fratura ela acontece na região na cabeça do rádio, mas na porção mais junto, né, da porção medial, ou seja, que está mais em contato com a ulna, e medial e posterior, por exemplo, fica mais difícil. Então para isso você faz movimentos de supinação, no sentido de expor esses fragmentos que estão mais escondidos. Mas a mais simples, a mais fácil, a ideal seria uma fratura que já fica na porção anterolateral, melhor que a posterolateral, que a posteromedial, desculpa. Aqui nós vemos um exemplo de fratura, então foi reduzido, foi colocado os parafusos, placas, aqui só com parafusos, aqui com a placa sendo mostrada, né, aqui no perfil e aqui no porção anteroposterior, uma vista anteroposterior. Aqui, quando você tem que fazer a redução e a montagem dessa fratura, dessa cabeça na mesa, sempre que você puder evitar de fazer isso, é melhor. Porque senão você corre realmente risco de que essa cabeça acabe, né, necrosando e tudo mais. Então é preferível que essas montagens sejam feitas sem fazer a retirada da cabeça para a colocação da placa fora, né? Então isso seria o ideal. Então nós já vimos aqui que a fratura ideal para fixação, nós já comentamos no slide anterior. Esse slide é para mostrar esse aspecto. E outra coisa também, as placas, hoje em dia existem placas, né, que são placas bloqueadas, que o próprio parafuso já tem a angulação correta para ser inserido, né, ao nível da fratura, né, e para dar uma melhor estabilidade nessa cabeça. Aqui um tipo que a técnica essa é um tipo de técnica. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, deixa eu voltar ela e vou avançar novamente. Isso é para o complexo lateral, tá? Para fazer quando você tem lesão ligamentar associada. Então aqui a gente até estamos fazendo uma demonstração aqui quando existe comprometimento da parte ligamentar na parte lateral, aqui fazendo se faz um túnel, né, para fazer aqui no caso uma reconstrução, né, de um ligamento, ou então um augmentation, né, um reforço do ligamento que estava lesado nessa porção lateral. Aqui você vê a área da articulação, aqui fazendo a passagem do fio que vai estar guiando, passou por dentro desse túnel, né? Esse túnel está junto da cabeça do rádio, a gente está vendo na parte lateral, e aqui usando de um tendão para fazer, então vendo o posicionamento adequado, ponto isométrico, testando durante a flexo-extensão do cotovelo, para você e aqui fazendo também um túnel ao nível do cotovelo, da porção junto ali do epicôndilo lateral, determinando o lugar correto, também passando, né, fazendo a passagem para esse ligamento que vai recompor esta área. Muito bem. E agora, quando que nós vamos falar um pouquinho sobre quando é que você tem indicação para fazer o tratamento através de artroplastia, né, da substituição da cabeça do rádio, né? A cabeça do rádio, as próteses, né, a gente, sempre que for possível, né, e desejável você fazer uma solução biológica, porque se você resolver biologicamente, né, o paciente vai estar resolvido o problema dele para o resto da vida. Ainda mais esse paciente, quanto mais jovem for esse paciente, né, que ele tem ainda muito tempo para viver com aquele cotovelo, o resto da sua vida. Enquanto que pacientes mais idosos, aí já se tem um pouco mais de como ele vai ter um tempo de uso menor, como ele vai ter a exigência dele já é menor. Mas em pacientes mais jovens, se puder sempre resolver de forma biológica, melhor. Mas existem situações em que a fratura, né, da cabeça ela é tão multifragmentada que fica impossível você recompor essa cabeça. Então veja, por exemplo, aqui, aí você tem algumas indicações vão ver aqui, de artroplastia de substituição da cabeça do rádio. Então você faz a redução e fixação da cabeça do rádio, tem sempre a preferência. Porém, quando não é possível, ou na presença de mais, né, de 3 fragmentos, aí uma combinação mais severa, a artroplastia de substituição, a gente deve pensar na possibilidade de uma artroplastia de substituição. Então também ela está indicada na necessidade de manutenção da estabilização secundária da cabeça radial ao estresse em valgo. Então assim, quando lembram,
se você já tiver um indivíduo que ele tiver uma já lesão do complexo do lado ulnar, e você está pensando em fazer uma ressecção, não é uma boa solução a ressecção. Então, talvez num caso assim, é indicado, aqui é uma das indicações de você usar a prótese, que ela vai funcionar como um espaçador, ela vai também funcionar como um estabilizador nessa porção lateral, que você não poderia fazer isso, porque você não está podendo reconstruir e porque você não pode fazer a ressecção, ou porque o paciente também tem uma demanda um pouco maior, é mais jovem, enfim. Mas sempre se tem que pensar, quando der, para fazer o tratamento, né, biológico. Insuficiência, então, do ligamento que a gente já falou aqui, em fraturas da cabeça do rádio que estejam associadas à lesão ligamentar, né, da articulação radioulnar distal. Então, quando você tiver aquelas lesões do tipo exlopreste, então, talvez, se você tiver uma fratura de cabeça do rádio muito cominuta, se você fizer também uma ressecção da cabeça do rádio, você vai ficar faltando um espaço lá em cima e a estabilidade vai ser muito grande, porque esse indivíduo já tem uma estabilidade tanto na radioulnar distal, e você não pode deixar isso também estável na radioulnar proximal. Então, mais uma indicação para você fazer uso da prótese. Vamos ver alguns exemplos. Você precisa fazer, então, uma secção para retirada da área da cabeça. Aí aqui você já mede mais ou menos o tamanho da cabeça, que seria já o ideal. Então você tem ali para ver de acordo com o paciente. Aí você começa a fazer a preparação do local para fazer a fresagem, a preparação para você colocar a cabeça depois ali, a parte que vai ficar intramedular. Então tu vai preparar a parte medular. Então tem material específico para isso, todo instrumental é adequado para isso. Aí primeiro você vai aumentando, veja que está aumentando o tamanho aqui foi para 7 milímetros e aqui já está colocando a parte de teste. Aí vai escolher a cabeça do tamanho adequado, também a cabeça teste, vai colocar a cabeça, isso aqui a gente está pegando um tipo de prótese, mas vai variar o instrumental. Aqui colocou a prótese, a cabeça teste, né, com a parte teste também aqui intramedular, fez todos os testes em flexão, extensão, em pronossupinação, aí luxa de novo essa cabeça, tira os elementos de teste, que já foi observado que o comprimento estava bom, que não está luxando, tira esse material e aí vai fazer a preparação agora para inserir o implante, para fazer a colocação do implante propriamente dito. Então, aqui está mostrando, né, uma haste de 26 milímetros, né, por 7 milímetros. Aqui, depois de colocar a haste, aí coloca a parte da prótese propriamente dita agora, faz os testes novamente de flexão, de extensão, né, e de pronossupinação. Então, é isso que a gente tem no caso de uma prótese. Aqui um outro exemplo de uma outra prótese, mais ou menos similar, você muda os fabricantes, os modelos. Aqui em casos de fratura da cabeça, você vai juntar esses fragmentos, vai ver qual a cabeça, o tamanho que é mais adequado, a altura, quanto que você fez de ressecção aqui, se você vai estar com o tamanho necessário de fazer, se ela é modular, essa prótese, que permite que você saiba também e tenha comprimentos diferentes desse colo. Aí você prepara esse material, preparando aqui a parte medular, trabalhando também aqui, fazendo a colocação ainda dos componentes inicialmente para colocar a parte teste. Aqui coloca também essa cabeça aqui, no caso azul, de teste, faz a redução, faz os movimentos de flexo-extensão, de pronossupinação, luxa, viu que está tudo bem, aí luxa e vai partir para o componente definitivo, faz aí a fixação adequada, né, do componente da prótese. Aí agora vai fazer a colocação lá, né, insere de forma definitiva agora, e aí você vai fazer o encaixe, vai vir um outro material para fazer, para dar a pressão já adequada. Realizado esse movimento que faz o encaixe, aí você faz a colocação final da prótese, faz os testes aí da prótese já definitiva. Fraturas da cabeça do rádio. Quando que está contraindicado você lançar a mão ou propor fazer uma artroplastia, né, de substituição da cabeça? Quando você tem como contraindicação, você tem a presença de infecção,
né, uma infecção ativa, né, ou recente, né, na região do cotovelo aí, então você não está contraindicado. Fraturas com extensão longitudinal agora, próximo do colo, né, ali da região onde vai ficar a parte da haste. Se você tiver fraturas longitudinais ali no rádio, você não vai ter como ter uma boa sustentação da haste do implante. Então isso está contraindicado você colocar a prótese, porque também pode acontecer dessa prótese acabar se deslocando, porque a parte proximal está também fraturada do rádio. E quando você tem fraturas do capítulo, porque essa prótese, a cabeça do rádio, que você vai estar irá substituir, essa cabeça do rádio, ela vai estar numa situação de contato direto com o capítulo. Então, se você tiver a fratura do capítulo, você perde essa relação e você não é uma indicação, uma contraindicação para você fazer uma artroplastia. E agora, para a gente finalizar essa parte de fraturas da cabeça do rádio, eu volto novamente a falar o que é essa tal tríade terrível no cotovelo quando ela acontece. Então veja aqui, isso aqui tudo são partes, são momentos diferentes que vai se rotando e vendo na reconstrução 3D desse cotovelo. E o que a gente observa aqui? Que existe uma fratura, veja que tem um fragmento do processo coronoide, existe também uma fratura da cabeça do rádio. Observem aqui, ó, a gente vai girando, começa nessa posição, estamos girando, estamos vendo aqui agora posterior, agora estamos indo para a porção lateral e observamos aqui que a cabeça do rádio tem uma fratura. Veja que uma parte da cabeça do rádio ficou aqui, distal, né, e anterior, e o restante da cabeça está lá posterior, o cotovelo também está luxado, né, e vocês observam daí fazendo o giro aqui completo, mostrando isso. Então, você tem, nesse caso, e aqui o que você precisa fazer, uma das partes que você precisa recompor é essa lesão, né, que existe do processo coronoide, ali onde é que se insere o músculo braquial. Aqui algumas classificações também, como o Driscoll, né, que é uma classificação que avalia o tamanho, né, de comprometimento do processo coronoide. Então vejam aqui que você pode ter uma fratura da cabeça do rádio com a fratura aqui do processo coronoide. E esse tamanho vai ser maior ou menor, e aí a classificação vai quanto menor o fragmento, menor é o menos risco de instabilidade. Quanto maior o fragmento, né, mais dependente então de se recompor essa estabilidade. Vejam aqui exemplos, né, que está se observando aqui no raio-x. Existe essa articulação está subluxada anteriormente, porque o anteparo, a coluna anterior, está lesado do processo coronoide. Aqui na técnica você pode, né, trazer e reinserir esse músculo, né, braquial aqui nessa porção, e aí você pode fazer uma fixação atravessando aqui esta área até o outro lado da ulna e fazendo a fixação. Também pode fazer isso utilizando de parafusos, né? Aqui a gente vê a fratura do rádio sendo tratada com placa e parafuso, né, para a parte do rádio, e a fixação aqui, né? Então isso para o tratamento da tríade terrível. Vamos entrar agora na nossa última parte da aula, que é sobre que são as fraturas do olecrano. Então vamos passar para as fraturas do olecrano. Na avaliação, geralmente são fraturas articulares, exceto quando é só uma avulsão bem na ponta, né, do olecrano, que seria por tração do tríceps, mas a grande maioria das fraturas do olecrano acabam sendo uma fratura articular. E você vai ter derrame articular, você vai ter hemartrose, né, porque envolve a área articular. As fraturas do olecrano têm essa classificação também de Mayo, né, para fraturas do olecrano, onde nós temos tipo 1, 2 e 3, os mais simples até os mais complexos. Tipo 1 aqui não está deslocado, e é um fragmento único aqui, ou então também não deslocado, mas com mais do que um fragmento, a porção do olecrano agora. Já aqui o tipo 2, nós temos com deslocamento. Então, com deslocamento estáveis, porque tem deslocamento aqui, mas ela não é cominuta, ou seja, no momento que nós fizermos a redução, esse cotovelo ele não está subluxado. Observem aqui. A mesma coisa, essa aqui é um tipo 2,
ela é cominuta, né, mas é estável. Veja que o cotovelo está estabilizado aqui. Agora, olha essa outra fratura tipo 3 que é instável. A gente observa que esse cotovelo ele está numa posição subluxado aqui, né? E então ela pode ser uma instável, né, não cominuta, com apenas um fragmento, ou uma instável, né, e cominuta. É o mais grave, né, lesão, se a gente for observar aqui na classificação. Veja que nas fraturas do olecrano nós podemos tratar utilizando, né, o princípio esse de tirante, tá? Conforme a gente está vendo aqui. Então, onde você faz a redução da fratura e faz a manutenção com esses 2 fios, e esses fios também servem como um verdadeiro trilho para que haja a compressão, e aqui você usa o efeito então do tirante buscando essa compressão entre os fragmentos, e tudo isso para você liberar o paciente para que ele faça uma reabilitação precoce. Ou você usa esse efeito então de tirante, ou então você pode também tratar com placas e parafusos. Existem também placas especiais, a gente vai ver agora. E aqui um outro tipo também de instrumental, uma utilização de um outro formato. Aqui você coloca esse guia, você faz a passagem, a perfuração aqui, né, desses 2 locais, para onde você vai servir de ponto inicial para colocar essa placa. Tem uma placa que já é desenhada para isso. Aqui você faz a colocação do parafuso, mas não dá uma compressão completa nesse parafuso, porque você vai fazer esse mecanismo de fazer essa força de deslizar, e aí vai reduzir a fratura. Aqui os parafusos já tem pontos já ideais para eles fazerem, já com colocação de forma correta, e isso também é uma outra forma de você tratar essas fraturas, né, do olecrano. A evolução dessas fraturas, se tratadas de maneira adequada, seja com o mecanismo que você utilizar ali para a fixação dessas fraturas, é importante. Como uma fratura articular, o importante é que você faça uma redução o mais anatômico possível. E depois utilize o meio de fixação para isso. E institua uma fisioterapia o mais rápido possível também para isso. É importante que nessas fraturas você observe se não existem lesões também ligamentares, enfim, associadas a esta fratura. E o resultado costuma ser bom, o resultado, quando se faz todo o tratamento de uma maneira adequada. O pós-operatório, nas fraturas do olecrano, após fixada a fratura, fechada a ferida, o cotovelo fica também numa órtese de inflexão. Você deve, em termos de estabilidade da fixação da fratura, se você acha que ela está satisfatória, os exercícios de amplitude de movimento, né, são iniciados dentro de alguns dias, à medida que vai melhorando a dor desses pacientes. E o paciente, então, ele deve ser visto com 7 a 10 dias para fazer uma avaliação de como é que está indo em termos da ADM, e inspeção da ferida para saber se está tudo seguindo de forma normal. Também controles radiográficos também para verificar se não existe, né, nenhuma perda, né, da redução, se está tudo correto, né, com relação à parte da fratura. Complicações. Pode acontecer complicações nas fraturas do olecrano, né? Nós temos assim as complicações pós-operatórias. Eu havia comentado também que existe uma alta taxa naqueles casos onde você usa o sistema de tirante, né? Às vezes aquele fio ele fica irritando no subcutâneo, e muitas vezes o paciente fica bastante, né, incomodado e dor, e é necessário você fazer reintervir o paciente para retirar esse material, né, de síntese, né? Além disso, complicações podem acontecer na área de cicatrização, né, das feridas, pode ser problemática, né? Além disso, a perda de movimento pode acontecer, principalmente com relação à parte de extensão terminal, né, desses movimentos. É importante a gente saber que, se não existe passagem de material de síntese intraarticular, porque às vezes o paciente não consegue evoluir porque existe um material de síntese que está intraarticular, então isso não é correto. Se for constatado, deve-se fazer uma reintervenção sobre esse paciente para retirar se existe um parafuso intraarticular, alguma coisa assim. Pode ocorrer também neurite ulnar e ser sintomático.
Para finalizar, em termos de conclusão, tem um trabalho também da Santa Casa, publicado na Revista Brasileira de Ortopedia, onde eles avaliam, né, a gravidade, né, das lesões, os resultados, né, nessas fraturas, que são muitas vezes insatisfatórios, gravidade da lesão, características, né, anatômicas. Aqui nós estamos falando, né, desses pacientes com fraturas ao nível do cotovelo, que em casos de fraturas expostas foi onde os pacientes, né, que foram tratados acabaram tendo os piores resultados, e o sexo feminino, pacientes mais velhos, né, e trauma de menor energia, foram os pacientes que apresentaram os melhores resultados. Bom, muito obrigado então a vocês que nos prestigiaram hoje com a atenção de vocês. Obrigado.